Para todos os que confiam nele, ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Chegou o tempo. Depois de milhares de anos de preparação, Deus estava prestes a enviar ao mundo o Salvador Messias Rei prometido. Mas quem seria ele? E como ele viria? Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Se pudéssemos viajar de volta através do tempo e do espaço, para um passado bem longínquo, muito antes de haver pessoas, planetas ou estrelas, poderíamos testemunhar o poder e a glória por trás das primeiras palavras da Escritura. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era a hora de preparar o planeta para as pessoas. Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Cada dia da criação nos dá uma pista de como Deus é. O primeiro dia nos mostra que Deus é santo. Ele é perfeito e puro, como a luz. No segundo dia, Deus é todo-poderoso. Ele criou e mantém a atmosfera. No terceiro dia, Deus é bom. Ele criou milhares de plantas e alimentos para nós. No quarto dia, Deus é fiel. O Sol e a Lua se mantêm em suas órbitas. No quinto dia, Deus é vida. Ele colocou peixes no mar e pássaros no céu. No sexto dia, Deus é amor. Depois que Deus criou os animais, era hora de formar as criaturas sobre as quais Ele derramaria seu amor. Era hora de criar os seres especiais que pudessem refletir sua santidade, poder, bondade, fidelidade, vida e amor. No sexto dia da criação, o rei falou consigo mesmo, Deus, seu Espírito Santo e sua palavra, dizendo: façamos o homem à nossa imagem,
à nossa semelhança e que ele domine sobre toda a terra e sobre todas as criaturas. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O primeiro homem e mulher foram criados com a habilidade de pensar, amar e falar como seu Criador, para que pudessem se relacionar com Ele. Depois de fazer o primeiro corpo humano do pó e soprar nele a vida, Deus plantou um jardim no Éden, em algum lugar no Oriente Médio. Um rio cristalino corria pelo jardim. E o Senhor Deus fez todos os tipos de árvores crescerem do chão, árvores que eram agradáveis aos olhos e boas para a comida. No meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar e cuidar dele. O Senhor não perguntou a Adão se ele queria viver no Éden. Deus era o Criador, dono do homem. Ele sabia o que era melhor para o homem. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esta não era uma ordem difícil. Adão podia comer todas as frutas do jardim, exceto uma. Obedecendo essa regra simples, Adão mostraria que confiava que o Senhor sabia o que era melhor para ele. O que Deus disse que aconteceria com Adão se ele quebrasse essa regra? Deus disse a Adão que se ele comesse o fruto proibido, ele deveria começar a fazer rituais religiosos, usar terço, jejuar, dar esmolas, ir à igreja, sinagoga ou mesquita e tentar fazer boas ações para compensar suas ações más? Foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse. Deus disse a Adão: quando dela você comer, certamente você morrerá. A desobediência à lei de Deus é chamada de pecado. A pena por quebrar a regra de Deus seria a morte. Em seu livro, o rei chama isso de a lei do pecado e da morte. A lei do rei diz que o pecado deve ser punido com a morte. Morte significa separação. Se Adão desobedecesse à única regra de Deus, ele se tornaria como um galho quebrado que começa a secar e a morrer no instante em que é separado da sua fonte de vida. Se Adão decidisse fazer o que ele quisesse fazer, ao invés do que o Rei do Universo lhe dissesse para fazer, isso seria um ato de rebeldia. Isso seria pecado. O pecado acabaria com a amizade do homem com Deus. O pecado faria o corpo do homem envelhecer e morrer. O pecado separaria para sempre o espírito, a alma e o corpo do homem de Deus. O pecado é mortal. Depois que Deus deu ao primeiro homem um trabalho para fazer e uma regra para obedecer, era a hora de formar a primeira mulher. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora adequada a ele. Então o Senhor fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, pegou uma das costelas do homem e fechou o local com carne. Então o Senhor fez uma mulher da costela que ele tirou do homem e levou até ele. Assim como Adão, Eva foi criada à imagem de Deus. Ela também foi criada para conhecer seu Criador dono, refletir seu caráter e ter um relacionamento feliz com ele para sempre. O Senhor cuidava de Adão e Eva como um pai sábio e amoroso. Todas as noites ele entrava no jardim para caminhar e conversar com eles. Eles estavam felizes e confortáveis em sua presença. Mas Satanás não estava feliz. Ele odiava Deus e ele odiava essas duas criaturas que refletiam a imagem de Deus.
Então o diabo, que não conseguiu conquistar o reino dos céus, conspirou para tomar o reino da terra. Se ao menos ele conseguisse que Adão, o cabeça da raça humana, escolhesse quebrar a lei de Deus, mas ele não tentaria Adão diretamente. Um dia, Eva ouviu uma voz. Não era Adão, não era Deus, era uma serpente. Para Eva, um réptil falante era apenas mais uma nova descoberta. Ela não tinha ideia de que o inimigo de Deus estava usando a serpente e também não sabia que Satanás queria usá-la para fazer Adão quebrar a lei de Deus. A serpente expirou pacientemente. Seus olhos atentos seguiam a mulher. Então, no momento oportuno, ele sussurrou para ela: Deus realmente disse: você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Satanás queria que Eva duvidasse da palavra de Deus. Queria também que ela pensasse que Deus estava escondendo algo bom dela e de seu marido. Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Certamente não morrerão, disse a serpente à mulher. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Em quem Eva deveria confiar? Em seu Criador ou em uma criatura? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu a seu marido, que comeu também. Ela comeu, ele comeu. Eva comeu o fruto proibido porque ela foi enganada pelos truques de Satanás. Adão comeu porque ele deliberadamente escolheu seguir seu próprio caminho em vez do caminho de Deus. Em vez de se submeter ao seu Criador santo e amoroso, a humanidade havia se rendido ao inimigo. Os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Eles tentaram cobrir sua vergonha com folhas de figueira, mas nenhum esforço próprio resolveria o problema. Eles eram incapazes de se livrar do pecado que havia invadido suas almas, incapazes de restaurar a honra que haviam perdido. O primeiro casal se tornou como um galho quebrado da árvore viva. Seu pecado havia quebrado seu relacionamento com o Rei do Universo. Espiritualmente, eles estavam mortos. O pecado os separou da fonte da vida eterna. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? No mesmo dia em que Adão e Eva pecaram, Deus anunciou alguma das profundas consequências do pecado. Por causa do pecado deles, Adão e Eva haviam perdido o domínio sobre a terra. Seu mundo agora incluía espinhos, dor, tristeza, doença e morte. A humanidade pecou e a humanidade deveria morrer. A lei do pecado e da morte exigia isso. O homem não tinha como salvar-se a si mesmo da maldição do pecado. Haveria alguma esperança? Satanás tinha roubado o tesouro especial do rei, mas o rei tinha um plano secreto para resgatá-lo. O preço do resgate que o rei planejava pagar era tão alto
que nem os demônios nem os humanos entenderiam o plano de Deus até que ele fosse cumprido. No dia em que Satanás capturou a raça humana, Deus disse à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta foi a primeira de muitas profecias pelas quais Deus faria conhecido o seu plano secreto para resgatar as pessoas de Satanás, do pecado e da morte. Mas para esconder esse plano de Satanás e seus seguidores, o rei colocou a profecia em código. Deus prometeu enviar à terra um Salvador, o descendente da mulher. O Salvador teria uma mãe humana, mas não um pai humano. Ele seria conhecido como o Messias, que significa o escolhido. Satanás atacaria o calcanhar do Messias, mas o Messias esmagaria a cabeça de Satanás. O que tudo isso significa? Mais tarde o rei deixaria claro, mas por enquanto Deus havia dado a Adão e Eva um raio de esperança. Milhares de anos depois, um dos profetas do rei escreveria: as pessoas que andam na escuridão verão uma grande luz. A virgem conceberá um filho. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Deus está conosco. O rei resgataria seu tesouro especial. Mas quanto isso custaria? Você se lembra o que Adão e Eva fizeram depois de comerem o fruto proibido? Fizeram coberturas com folhas de figueira. Essas coberturas faziam com que eles se sentissem à vontade na presença de seu Criador Juiz? Não, eles se sentiam envergonhados e culpados. Eles não tinham como se acertar com Deus. Então Deus fez algo por eles. O Senhor Deus fez trajes de pele para Adão e sua esposa e os vestiu. Quem fez o primeiro sacrifício de animais de todos os tempos? Deus fez. Por causa do que o Senhor fez por eles, Adão e Eva ficaram felizes por estarem com Deus novamente. O sangue animal cobria o pecado deles. Adão e Eva mereceram morrer naquele dia, mas animais inocentes haviam morrido em seu lugar. As vestes de pele de animais cobriram sua vergonha. Mais uma vez, Adão e Eva se sentiram à vontade na presença de Deus. Milhares de anos depois, um dos profetas de Deus escreveu: é grande o meu prazer no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Somente Deus tem um jeito de restituir os direitos dos pecadores. Ainda assim, o pecado tem consequências. Assim como Deus expulsou Lúcifer e seus anjos maus do paraíso celestial, Deus expulsou o homem e sua mulher do paraíso terrestre. Depois de expulsá-los do jardim, o Senhor colocou poderosos seres angelicais ao leste do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho para a árvore da vida. Nosso grande Deus Criador é santo. Isso significa que Ele é puro, limpo, perfeito e justo. Por causa da sua natureza santa e suas leis santas, Ele precisa punir o pecado com a morte, a separação da fonte da vida. Algumas pessoas pensam que Deus é tão bacana que Ele pode ignorar as leis que Ele mesmo decretou. Imagine um tribunal onde o juiz se recusa a cumprir as leis da terra. Você diria que esse juiz é excelente? Imagine um jogo de futebol no qual o árbitro ignora as regras do jogo. Você o chamaria de um ótimo árbitro ou de um árbitro ruim? Satanás queria que Eva acreditasse que o seu Criador não cumpriria as regras, que ele não puniria os infratores com a morte. Mas o justo Rei e Juiz do Universo sempre mantém sua palavra. Deus é bom. Você pode confiar nele. Do lado de fora do jardim, o mundo ainda era um lugar bonito,
mas também incluía coisas ruins como plantas espinhosas, insetos irritantes, joelhos esfolados e narizes entupidos. Muitos animais não eram mais amigáveis, a comida não era fácil de encontrar. Adão e Eva tinham que trabalhar duro para encher seus estômagos vazios. Eles também tiveram momentos de felicidade e alegria. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: "Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem." Eva deu o nome de Caim ao primeiro bebê do mundo, que significa posse. Que precioso tesouro de Deus! Talvez ela pensou que seu filho fosse o Salvador prometido, mas ela logo descobriria que seu lindo filhinho era teimoso e egocêntrico, exatamente como seus pais. Depois, quando o segundo filho nasceu, Eva o chamou de Abel, que significa vaidade ou nada. Claramente, Adão e Eva não podiam produzir um descendente sem pecado que salvaria as pessoas de seus pecados. Ao invés de refletir a imagem sagrada de Deus, os descendentes de Adão e Eva refletiam suas próprias naturezas pecaminosas. Adão tinha filhos e filhas, à sua semelhança, à sua própria imagem. Olha esta imagem. Você vê Caim pegando o melão de seu irmão mais novo? Ele está agindo como seus pais, que pegaram a fruta que não era deles. Como uma doença contagiosa, o pecado de Adão e Eva infectou seus filhos. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte, e a morte se espalhou para todos, pois todos pecaram. Um provérbio africano diz: "Um rato só pode produzir descendentes que cavam." Um provérbio árabe expressa o mesmo fato: "O filho de um pato flutua." Quando nossos primeiros pais pecaram, eles se tornaram como um galho quebrado de uma árvore. Assim como todos os ramos e folhas do galho quebrado são afetados, todos os membros da família de Adão foram afetados pelo pecado de Adão. Havia alguma maneira de Deus perdoar Caim e Abel e declará-los justos aos seus olhos? Sim, mas custaria muito, muito caro. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Essa lei infalível do universo, a lei do pecado e da morte, precisa ser cumprida. O pecado deve ser punido com a morte. É por isso que a maneira do rei perdoar exigia o pagamento com a morte. Ainda que o pecador merecesse a morte, Deus aceitaria o sangue de certos tipos de animais, como um cordeiro. O cordeiro não podia estar doente, arranhado ou sujo. Tinha que ser saudável e limpo. Tinha que ser um cordeiro perfeito. O cordeiro seria morto e queimado. Ele morreria no lugar do pecador culpado. O cordeiro seria o substituto do pecador. Um dia, os dois irmãos trouxeram ofertas a Deus, mas apenas um trouxe a oferta certa. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Qual oferta você acha que Deus aceitou? O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Visto que ele confiava no Senhor e no seu plano, Abel foi perdoado e declarado justo. Este foi o presente de Deus para Abel. Deus transferiu os pecados de Abel para o cordeiro. O cordeiro morreu no lugar de Abel. O sangue do cordeiro foi derramado e seu corpo queimado até virar cinzas. A justa ira de Deus contra o pecado caiu sobre o cordeiro ao invés de Abel. Por que Deus ficou satisfeito com o cordeiro sacrificado por Abel? Porque apontava para o Salvador que viria um dia a pagar a dívida do pecado do mundo. Caim se aproximou de Deus com suas orações, mas ele ignorou a lei de Deus que diz que o pecado deve ser punido com a morte. Caim era religioso,
mas ele não estava em um relacionamento correto com Deus. A lei do pecado e da morte ainda pairava sobre ele como uma nuvem escura. Se ele não confiasse em Deus e em seu plano, ele nunca conheceria Deus como seu amigo. Ele enfrentaria Deus como seu juiz. 10 longas gerações depois que Adão pecou pela primeira vez, Deus fez esse triste relato sobre a família humana. A maldade do homem era grande na terra, e os pensamentos do seu coração sempre maus o tempo todo. Mas uma família na terra ainda confiava em Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a sua terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Durante 1 século, Noé construiu a arca com sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Enquanto trabalhava, Noé alertou o mundo sobre a vinda do julgamento de Deus, mas as pessoas zombavam dele. Finalmente, a arca ficou pronta. Naquele dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Foi o pior desastre natural da história. Exceto por 8 almas abrigadas na arca, toda a humanidade pereceu. Um mundo orgulhoso e incrédulo aprendeu a verdade tarde demais. Registros geológicos e fósseis confirmam o registro bíblico. Do Saara ao Himalaia, fósseis marinhos foram desenterrados nos grandes desertos e montanhas do mundo. Em sua misericórdia, Deus é paciente, mas em sua justiça, Ele julgará o pecado. Você sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez depois que sua família e os animais saíram da arca? Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando alguns dos animais e aves limpos, ele sacrificou ofertas queimadas sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável. A justiça e a misericórdia de Deus não mudaram. O pecado ainda exigia um pagamento por morte. Por isso Noé derramou o sangue de criaturas inocentes e queimou seus corpos em um altar, suspenso entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Tais sacrifícios apontavam para o Messias sem pecado que um dia viria para providenciar o pagamento real pelo pecado. 10 gerações se passaram desde a época do profeta Noé. Satanás tinha um sólido controle sobre as nações, ou parecia que tinha. Em vez de confiar no Senhor, as pessoas confiavam em suas religiões. Algumas nações adoravam o sol em vez daquele que o criou. Outras se curvavam diante da lua. O ano era aproximadamente 1925 AC. Em uma terra a nordeste da Arábia vivia um homem idoso chamado Abrão. Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Abraão tinha 75 anos. Sara, sua esposa, tinha 65 e não tinha filhos. Seus pais e vizinhos eram idólatras e adoravam as coisas criadas em vez do Criador. Um dia o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma grande bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Se Abraão confiasse e seguisse o Senhor, ele se tornaria o pai de uma nação da qual viriam os profetas, as Escrituras e o Salvador do mundo.
O que Abraão fez? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Não foi fácil para Abraão e sua esposa deixarem seus parentes e darem as costas à religião da família. No entanto, eles escolheram suportar a crítica da sua comunidade a fim de seguir o único e verdadeiro Deus. Confiar e obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas é sempre melhor. Abraão e sua esposa eram velhos e não tinham filhos. Contudo, o Senhor havia prometido fazer de Abraão o pai de uma grande nação. Como Abraão reagiu à promessa impossível de Deus? Abraão creu em Deus e foi creditado a ele como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Como todos os descendentes de Adão, Abraão era um pecador, mas como Abel e Noé, Abraão oferecia ofertas a Deus pelos seus pecados. Como Abraão creu no Senhor e em suas promessas, Deus creditou justiça ao registro de Abraão no céu e deu a ele o dom da vida eterna. Sara também confiou no Senhor e Deus declarou-a justa também. Mas é difícil esperar. Depois de estarem na terra da Palestina por 10 anos, esperando e orando para que Sara engravidasse, eles decidiram ajudar Deus a cumprir sua promessa de dar um filho a Abraão. Seguindo um costume local, Sara deu sua empregada egípcia Agar para Abraão. Ele dormiu com Agar e ela engravidou e deu à luz um filho. Eles o chamaram de Ismael. Cerca de 13 anos depois, quando Abraão tinha 99 anos e Sara 89, o Deus Todo-Poderoso apareceu novamente a eles. Ele lhes disse que teriam um filho e deveriam chamá-lo de Isaque. O Senhor também disse a Abraão: quanto a Ismael, certamente o abençoarei, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem. Um ano depois, Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Olha a imagem. Você vê Abraão e sua esposa olhando para o céu durante a noite? Eles estão agradecendo ao Senhor por sua fidelidade. Posteriormente, Agar e Ismael foram mandados embora, mas Deus também foi bom para com eles. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto de Parã. Ele se tornou perito com o arco e flecha e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma jovem do Egito. Ismael tornou-se o pai do poderoso povo árabe a quem Deus abençoou de muitas maneiras. Quanto a Isaque, ele permaneceu em casa cuidando do gado e rebanhos de seu pai. Às vezes Isaque ajudava seu pai a escolher um cordeiro saudável, matá-lo e queimá-lo em um altar por causa de seus pecados. Mas nem Isaque, nem seu pai podiam imaginar o sacrifício que Deus estava prestes a exigir. Aqui está a história, diretamente das Escrituras. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão? Ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus disse: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Como o filho de Abraão poderia voltar se ele que seria morto e seu corpo queimado?
As Escrituras dizem que Abraão considerou que Deus poderia ressuscitar os mortos. Deus prometeu fazer de Isaque o pai de uma nova nação, através da qual viria o Salvador prometido. Deus não pode mentir. Para Abraão, isso era suficiente. Enquanto isso, o que Isaque estava pensando? Ele sabia que ele era um pecador e que ele merecia morrer pelos seus pecados. Ele também sabia que Deus aceitaria um substituto. Mas naquele dia, eles estavam indo para um lugar de sacrifício sem um carneiro ou um cordeiro. Não fazia sentido. Então Isaque perguntou ao seu pai: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Agora vamos continuar a história. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele colocou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão! Abraão! Eis-me aqui! Respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Todos esses eventos ilustravam o plano de Deus de enviar à Terra um santo Salvador que satisfizesse as exigências da lei do pecado e da morte e salvasse os pecadores de todas as nações da Terra. Então, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, e até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Por que Abraão nomeou o monte de O Senhor Proverá, ao invés de O Senhor Proveu? Deus não tinha acabado de providenciar um resgate? Ao nomear o monte de O Senhor Proverá, o profeta Abraão estava predizendo o dia em que neste mesmo monte, o próprio Deus proveria um sacrifício com sangue tão caro que Deus o aceitaria como pagamento integral pela dívida do pecado do mundo, para que todo aquele que crer nesse sacrifício não pereça, mas tenha a vida eterna. Uns 1900 anos depois que o profeta Abraão ofereceu o carneiro no altar, o Salvador prometido recordaria este evento histórico e diria: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Quando a fumaça do carneiro subiu em direção ao céu, Deus deu a Abraão um vislumbre de um futuro sacrifício que seria feito no topo do mesmo monte. A resposta de Abraão à pergunta: onde está o cordeiro? Ganhou um significado mais profundo. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Para Abraão e seu filho, Deus ainda não providenciara o cordeiro. Ele havia providenciado um carneiro. Onde estava o cordeiro? Na hora certa, o próprio Deus forneceria a resposta. Você se lembra das duas grandes promessas que o Senhor fez a Abraão? Primeiro, Deus disse: farei de você uma grande nação. Deus guardou sua palavra. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos, cujas famílias se tornaram as 12 tribos de Israel. Deus também disse: todos os povos da terra serão abençoados através de você. Deus também guardaria essa parte da promessa. Ao trabalhar com essa nação especial e muitas vezes rebelde, Deus quis mostrar a todas as pessoas na terra como Ele é e como os pecadores podem vir a Ele. Sempre que Deus protegia essa nação, Ele estava protegendo seus planos de abençoar a mim e a você, pois era desta nação que os profetas, as Sagradas Escrituras e o Salvador prometido viriam.
O plano secreto de Deus estava avançando. Por volta de 1500 AC, Deus chamou Moisés, um descendente de Abraão, para ser seu profeta. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Deus também usou Moisés para libertar 3 milhões de descendentes de Abraão de 4 séculos de escravidão. Deus mesmo os guiou através do deserto hostil, com uma coluna de nuvem para fornecer sombra durante o dia e uma coluna de fogo para fornecer luz durante a noite. Com seu braço poderoso, ele abriu um caminho de fuga para eles no Mar Vermelho. Deu-lhes pão do céu, água de uma rocha e os levou ao Monte Sinai. Lá na base do Monte Sinai, Deus disse ao povo: "Vocês serão para mim um reino e uma nação santa." Deus queria que essa nação fosse santa, separada para ele e distinta das nações ao seu redor. Mas o povo não entendeu o que significava ser santo. Eles não se viam como pecadores perdidos. Eles pensavam que poderiam de alguma forma merecer o favor de Deus. Para ensinar-lhes uma lição sobre sua ira ardente contra o pecado, o Senhor desceu de modo tremendo como fogo ardente e trombeta ensurdecedora. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Deus deu a Adão uma regra. Para esta nova nação, ele estava prestes a dar 10. Deus disse a Moisés que eles deveriam obedecer todas as 10 regras perfeitamente. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Como você acha que as pessoas se sentiram depois de ouvirem os 10 mandamentos? Será que eles ainda acreditavam que eram bons o suficiente? E você? Você acha que é bom o suficiente para viver no reino perfeito de Deus? Leia novamente a regra número 1. Não terás outros deuses além de mim. Você sempre coloca Deus em primeiro lugar? Se não coloca, você não conseguiu guardar esta lei. Leia a regra número 5. Honra teu pai e tua mãe. Se você já desobedeceu a seu pai ou sua mãe, você é culpado diante de Deus. Agora olhe a regra 8. Não roubarás. Se você já pegou algo que não era seu, ou se já trapaceou em uma prova, você violou esta lei. Você já contou uma mentira? Então você não obedeceu a regra número 9. O último mandamento nos diz que é errado simplesmente desejar ter o que pertence a outra pessoa. Deus vê o pecado em nossos corações. Quantos pecados foram necessários para arruinar o relacionamento de Adão e Eva com Deus? Apenas um. O padrão perfeito de Deus não mudou. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Deus é santo. Os 10 mandamentos definiram um padrão claro de certo e errado à nova nação. Isso era bom. Mas a lei de Deus também trouxe más notícias. Mostrou às pessoas que elas estavam em apuros. Por causa de seus pecados, todos deveriam morrer e ser separados de Deus. As boas novas eram que o Senhor ainda aceitaria o sangue derramado de cordeiros, touros, bodes e pombas para cobrir seus pecados. E assim, no mesmo dia em que Deus entregou os 10 mandamentos, disse a Moisés: "Façam-me um altar e nele sacrifiquem-me seus holocaustos." Mas esse sistema de oferecer sangue animal para o perdão dos pecados era apenas uma imagem do que Deus realmente requeria. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Animais não foram criados à imagem de Deus. O valor de um cordeiro não é igual ao valor de um homem.
Assim como você não pode levar um carrinho de brinquedo a uma concessionária e oferecê-lo como pagamento por um carro real, o sangue de um cordeiro não poderia pagar o alto preço exigido pela lei do pecado e da morte. Um sacrifício melhor era necessário. Embora os sacrifícios de animais não pudessem tirar a dívida do pecado do mundo, eles davam aos pecadores uma noção daquele que podia. À medida que o tempo para a chegada do Salvador se aproximava, o Senhor disse a seus profetas que escrevessem muitas outras profecias sobre esse Messias Rei. Aqui estão algumas dessas antigas promessas. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Mas tu, Belém, de ti virá para mim aquele que será o governante. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele será chamado Maravilhoso, Deus Poderoso, Príncipe da Paz. Seu Deus virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como um servo. E como um cordeiro foi levado para o matadouro. Perfuraram minhas mãos e meus pés. O Salvador prometido estava chegando. Mas quando? E quem seria ele? Como essas profecias seriam cumpridas? Chegou o tempo. Depois de milhares de anos de preparação, Deus estava prestes a enviar ao mundo o Salvador Messias Rei prometido. Mas quem seria ele? E como ele viria? No tempo de Herodes, rei da Judéia, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida para se casar com um homem chamado José, um descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo lhe disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e você deverá lhe dar o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará. O seu reino nunca terminará. Como será isso? Maria perguntou ao anjo, visto que sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá. Assim, o santo que nascer será chamado o Filho de Deus. Por que Gabriel chamou Jesus de o Filho de Deus? Algumas pessoas pensam que este termo significa que Deus tomou uma esposa e teve um filho, mas não é isso. Se você é do continente africano, alguns podem chamá-lo de Filho da África. Isso significa que a África se casou e teve um filho? Não, isso significa que você vem da África. O Messias é chamado Filho de Deus porque ele veio de Deus. Ele entrou na família de Adão arruinada pelo pecado, mas não se originou dela. Ele é a própria palavra, alma e Filho de Deus. Você se lembra da promessa que Deus fez no dia em que Adão comeu o fruto proibido? Deus havia anunciado que a descendência de uma mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aquele descendente prometido estava agora no ventre de uma menina virgem. Como ele esmagaria a cabeça da serpente, estava ainda para ser visto. 700 anos antes,
O profeta Miqueias havia dito que o Messias Rei nasceria em Belém, a antiga cidade natal do rei Davi. Mas havia um problema. Maria e José moravam em Nazaré, uma jornada de 3 dias ao norte. Como as Escrituras seriam cumpridas? Deus tinha tudo sob controle. Pouco tempo antes de Maria dar à luz, o imperador César Augusto promulgou um decreto de que todos deviam retornar imediatamente à cidade de seus antepassados para se registrarem para pagar impostos. Então José e Maria viajaram de Nazaré para Belém. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Em Belém, lotada de viajantes cansados na cidade para o registro de impostos, nasceu o descendente prometido da mulher. O Evangelho registra o evento com precisão. Ela deu à luz o seu primogênito. Por parte de mãe, esse bebê era o filho recém-nascido de Maria. Por parte de pai, ele era o Filho eterno de Deus. A mesma palavra pela qual Deus criou o mundo, a mesma voz que trovejou no Monte Sinai, podia agora ser ouvida no choro suave de um bebê. E onde ele nasceu? Não no palácio de um rei, nem em um hospital, nem mesmo em uma hospedaria. O Rei do Céu nasceu onde nascem cordeirinhos, em um celeiro, tendo uma manjedoura como sua cama. Tudo fazia parte do plano de Deus. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Para quem Deus contou primeiro a notícia da vinda do Messias à Terra? Para o imperador? Para os ricos e famosos? Para os líderes religiosos? Não! Os primeiros a receber as boas novas foram os pastores, homens que criavam cordeiros para serem sacrificados no templo em Jerusalém. Havia pastores que viviam nos campos, vigiando seus rebanhos à noite. Um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu trago boas novas, de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Que história os pastores tinham para contar? Ele está aqui! Ele está aqui! Algumas pessoas acreditaram na mensagem dos pastores, a maioria não. Mas acredite ou não,
o rei, cujo nascimento dividiu a história mundial em duas, juntou-se à raça humana. Após o nascimento de Jesus no celeiro, José providenciou uma hospedagem adequada para sua pequena família. Um dia, alguns magos, homens sábios que estudam as estrelas, chegaram em Jerusalém. Guiados por uma estrela especial, esses homens vieram da Pérsia distante em busca do rei recém-nascido. Esses homens sábios tinham uma pergunta e um propósito. Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Em Belém, na Judéia, eles responderam, pois assim escreveu o profeta. Então Herodes chamou os magos secretamente e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até parar no lugar onde estava o menino. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados em um sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar um menino para matá-lo. Herodes tentou matar o menino. O povo de Jerusalém o ignorou. Mas os magos, que atravessaram um deserto escaldante para encontrá-lo, o adoraram e lhe deram presentes dignos de um rei: ouro, incenso e um tempero caro para embalsamar os mortos. Por que o tempero de embalsamamento? Esses sábios sabiam que Jesus nasceu para morrer? Após o aviso do anjo, José levou Maria e o menino Jesus para o Egito, onde viveram como refugiados até a morte do cruel rei Herodes. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Isto cumpriu outra antiga profecia falada pelo Senhor. Do Egito chamei o meu filho. Assim, José e Maria levaram Jesus para Nazaré, onde ele cresceu junto com seus meio-irmãos e irmãs. Em muitos aspectos, o menino Jesus era como as outras crianças. Ele comia, dormia, brincava, estudava e aprendia um ofício. Em outros, Jesus era diferente. Ele nunca foi egoísta. Ele sempre honrou seus pais. Ele nunca mentiu. Ele sempre agradou seu Pai no céu. Ele era santo, inocente, puro, separado dos pecadores. Jesus é a única criança perfeita da história. Perfeito não significa que ele nunca teve um joelho esfolado ou uma espinha. Significa que ele tinha uma natureza perfeita. Ele era perfeitamente santo e bom. Ele também era perfeito em poder e sabedoria. Mas antes de entrar no ventre de Maria, impôs a si mesmo certas limitações para que pudesse viver como humano entre os humanos. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando Jesus tinha 12 anos de idade,
viajou com seus pais de Nazaré a Jerusalém para a festa anual do sacrifício, conhecida como a Páscoa. Enquanto seus amigos de infância exploravam a grande cidade, Jesus passou a semana no pátio do templo, sentado entre os professores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. O templo era o lugar onde os cordeiros eram queimados em um altar pelos pecados do povo. O menino Jesus entendia o que os estudiosos não sabiam. Ele veio oferecer o último cordeiro. Trinta anos se passaram desde o nascimento de Jesus em Belém. César Augusto estava morto. Seu enteado, César Tibério, reinava sobre o Império Romano. Herodes Antipas governava na Galiléia. Pôncio Pilatos governava na Judéia. E um novo profeta estava pregando na Palestina. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Centenas de anos antes, dois profetas, Isaías e Malaquias, escreveram sobre um futuro profeta que anunciaria a chegada do Messias Rei. João era esse profeta. Enquanto os profetas anteriores tinham profetizado, no tempo certo o Salvador prometido virá à terra, João pregava: "Chegou a hora! O Salvador está aqui!" Multidões corriam para o deserto para ouvir João. Aqueles que confessavam sua condição de pecadores necessitados do Salvador eram batizados no Rio Jordão. Dessa forma, eles mostravam sua fé no Messias, que iria apagar sua grande dívida de pecado e vesti-los em sua justiça. Dia após dia, semana após semana, João falava ao povo sobre o tão esperado Salvador do céu, cujas sandálias eu não tenho condições de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo. Então, um dia, o Salvador veio. Pela colina, através da multidão, até onde João estava batizando. João apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Por que João chamou Jesus de o Cordeiro de Deus? Se você sabe por quê, então conhece a missão do reino. Satanás não estava feliz com este homem perfeito vivendo em seu reino. Mas o diabo tinha uma estratégia. Assim como ele havia tentado o primeiro homem a pecar, ele tentaria agora fazer este homem pecar. O diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. "Tudo isso te darei," ele disse, "se te prostrares e me adorares." Quando Adão pecou, a humanidade perdeu o direito de governar a terra. Satanás roubou o domínio do mundo, tornando-se o seu rei. Agora o Rei da Glória estava na terra para retomar o domínio, mas ele não faria isso curvando-se diante de quem ele veio esmagar. Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Satanás nunca tentou alguém como ele, um homem que não tinha desejo ou capacidade de pecar. Jesus era diferente de Adão e seus descendentes. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Adão foi o primeiro homem perfeito. Jesus foi o segundo homem perfeito. Quando Satanás tentou fazer Adão pecar, Adão perdeu e Satanás venceu. Quando Satanás tentou fazer com que Jesus pecasse, Satanás perdeu
e Jesus venceu. O primeiro homem nos levou para o reino de Satanás, do pecado e da morte. O segundo homem veio para nos tirar de lá. Nas Escrituras dos Profetas, um dos títulos do Messias é o braço do Senhor. Os milagres de Jesus mostravam que ele era o braço de Deus na terra. Com um toque de sua mão ou uma palavra de sua boca, os enfermos e moribundos eram instantaneamente curados. Uma grande multidão se dirigiu a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram a seus pés, e ele os curou. As palavras dos profetas estavam sendo cumpridas. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus!" Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Jesus não queria que os demônios testificassem sobre ele. Esses anjos maus haviam testemunhado sua autoridade e poder quando ele estabeleceu os céus e a terra. Eles estremeceram quando se lembraram do dia em que ele os expulsou do céu. E agora, ele estava vivendo na terra como homem. O domínio do seu mestre estava desmoronando. O Rei da Glória invadira o domínio deles. Onde quer que Jesus fosse, o poder de Satanás estava sendo enfraquecido. Onde quer que Jesus fosse, a maldição do pecado estava sendo revertida. Junto com os milagres, Jesus tinha uma mensagem. "O tempo é chegado", dizia ele. "O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Jesus selecionou 12 homens para andar com ele e aprender dele. Muitas mulheres também o seguiam. Para aqueles que criam nele, o chamado de Jesus era simples: "Segue-me." Mas seu chamado também custava caro. "Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim." Muitas vezes, Jesus ensinou a seus discípulos como os cidadãos do reino dos céus deveriam viver para refletir o caráter e a glória do seu reino. Vocês ouviram o que foi dito: "Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo." Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus não era como os mestres religiosos que diziam coisas como: "Faça isso, não faça aquilo, siga estas regras, este é o caminho." Somente Jesus poderia dizer: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Jesus também era diferente dos profetas que ofereceram sacrifícios pelos seus pecados e escreveram sobre o futuro Messias. Jesus disse: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir,
mas cumprir. Jesus dominava todas as partes da criação. No entanto, ele não saía dizendo: "Adore-me, eu sou Deus, eu sou Deus." Ele simplesmente fazia as coisas que só Deus pode fazer e deixava as pessoas tirarem suas próprias conclusões. Com base nas próximas duas histórias, quem você acha que é Jesus? Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Em outro dia, Jesus visitou duas irmãs enlutadas, Marta e Maria. 4 dias antes, seu irmão Lázaro havia morrido. "Senhor", disse Marta a Jesus, "se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Jesus disse a ela: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?" Ela lhe respondeu: "Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo." Jesus foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. "Tirem a pedra", disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: "Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias." Disse-lhe Jesus: "Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus?" Então tiraram a pedra. Jesus bradou em alta voz: "Lázaro, venha para fora!" O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. Disse-lhes Jesus: "Tirem as faixas dele e deixem-no ir." O Senhor Jesus é a única pessoa na história que poderia dizer: "Eu sou a ressurreição e a vida." Suas obras provavam que suas palavras eram verdadeiras. Os mestres e sacerdotes dos judeus não ficaram felizes ao ver as multidões ouvindo Jesus. Eles queriam que o povo os escutasse e não a ele. Um dia, os chefes dos sacerdotes enviaram os guardas do templo para prender Jesus, mas eles não conseguiram. Quando retornaram, os sacerdotes perguntaram: "Por que vocês não o trouxeram?" Os guardas declararam: "Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala." Nem mesmo os profetas falaram como Jesus. Os profetas eram como velas lançando raios cintilantes de luz em um mundo escuro, mas o Messias era o sol da justiça. Quem precisa de velas após o sol ter nascido? Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá
a luz da vida. Jesus é a palavra que no princípio disse: haja luz. Ele é a fonte suprema de luz física e espiritual. À medida que o tempo se aproximava para o Messias cumprir sua missão, ele levou 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Os discípulos nunca se esqueceram do que viram naquele dia. Mais tarde, Pedro escreveria: fomos testemunhas oculares da sua majestade. E João diria: vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas por enquanto, a glória do Filho permaneceria escondida em seu corpo de carne. Era a hora do Rei cumprir sua missão. Durante 3 anos, o Senhor Jesus viajou pela Palestina, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. As pessoas comuns amavam-no, mas os líderes religiosos em Jerusalém planejavam matá-lo. E Jesus sabia disso. Era a véspera da festa anual do sacrifício, chamada Páscoa. No dia seguinte, milhares de cordeiros seriam mortos. Embora Jesus soubesse que ele também seria morto no dia seguinte, ele passou a noite compartilhando a última ceia com seus discípulos. À meia-noite, ele levou seus discípulos para um jardim chamado Getsêmani. Lá, sabendo os horrores que o esperavam, ele orou ao Pai. Então, como haviam combinado, os líderes religiosos chegaram com uma multidão de homens armados. Jesus deixou os homens amarrá-lo e levá-lo para a casa do sumo sacerdote, onde os governantes judeus haviam se reunido. Lá, muitos contaram mentiras sobre Jesus. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. O tribunal judaico havia dado a sentença de morte, mas não tinha autoridade para executá-lo. Somente a corte romana poderia fazê-lo. Era madrugada quando os líderes religiosos e uma multidão crescente levaram Jesus da casa do sumo sacerdote até o palácio do governador romano Pôncio Pilatos. Os líderes religiosos queriam que Pilatos condenasse Jesus à morte. E começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, um rei.
Depois de interrogar Jesus, Pilatos virou-se para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Não acho nada errado com este homem. Se ele não fosse criminoso, responderam eles, não o teríamos entregado a ti. Pilatos então voltou para dentro do palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? O que é que você fez? Jesus disse: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Mas a multidão continuou gritando: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas por temer os líderes religiosos e a multidão, condenou Jesus à morte. Pilatos condenou Jesus à pena máxima da lei romana, um espancamento brutal seguido de crucificação. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus para o palácio e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eles o despiram e colocaram um manto vermelho sobre ele. Fizeram uma coroa de espinhos longos e afiados e colocaram em sua cabeça, e uma vara na mão direita como um cetro. E ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Os soldados não conheciam o significado da coroa de espinhos que haviam enterrado na cabeça de Jesus. Os espinhos eram parte da maldição que viera sobre a terra por causa do pecado de Adão. O Santo Rei da Glória tinha vindo para levar a maldição do pecado por nós. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. 2 criminosos condenados também foram levados com Jesus. Cada um deveria carregar sua própria cruz até o local da execução. No meio da procissão, os soldados romanos forçaram um homem do norte da África a levar a cruz de Jesus por ele. Seguiram então pelas ruas lotadas de Jerusalém, para fora dos muros da cidade e subiram a um lugar chamado Gólgota, a parte norte do Monte Moriá, onde cerca de 1900 anos antes, o profeta Abraão havia dito: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Era a hora daquele cordeiro morrer. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Eles diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo se é o Cristo de Deus, o escolhido. Se Jesus tivesse se salvado, ele não poderia ter nos salvado. O plano de resgate de Deus estava sendo cumprido em todos os detalhes. No mesmo monte onde o profeta Abraão havia dito: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto e o Senhor o proverá, Deus providenciou o seu próprio cordeiro, Jesus. Você se lembra como o carneiro foi sacrificado na lenha de um altar para resgatar o filho condenado de Abraão?
Agora o Filho de Deus estava sendo sacrificado numa cruz de madeira para resgatar os descendentes condenados de Adão. Deus poupou o filho de Abraão, porém ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus pagou um resgate para salvar você da vida vazia que você herdou de seus antepassados. E o resgate pago não era ouro ou prata. Ele pagou por você com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado e sem mancha. Isso é o quanto você vale para Deus. É meio-dia. Jesus já está na cruz por 3 horas. Nuvens negras cobrem o céu. O dia se torna noite. Os espectadores fogem amedrontados. Um silêncio estranho cobre o monte. Três horas depois, Jesus clama: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? No altar da cruz, o Filho eterno de Deus sentia o horror de ser separado de Deus no céu. Durante essas horas de escuridão, velado dos olhos dos homens, Deus tomou todos os nossos pecados e os colocou sobre seu Santo Filho. Jesus se tornou a oferta final pelo pecado. Como os pecados do mundo, do passado, presente e futuro foram carregados em Jesus, Deus no céu teve que desviar o olhar porque seus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Por 3 longas horas, a ira de Deus contra o pecado desabou sobre sua própria oferta queimada. Como um cordeiro sacrificado em um altar, o Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Por um momento, aquele que é infinito suportou o nosso inferno para que não precisemos suportá-lo na eternidade. Estava consumado. Sabendo que ele havia recebido a punição que os pecadores mereciam e que ele havia cumprido as profecias do Antigo Testamento, Jesus disse: Está consumado! Então ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Durante séculos, cordeiros foram mortos e queimados no altar do templo. Quando Jesus morreu, Deus rasgou o véu que separava a sala especial onde o sangue era aspergido todos os anos para cobrir o pecado. Rasgando o véu, Deus estava declarando: Está terminado! A dívida do pecado foi quitada! Meu Cordeiro derramou seu santo sangue pelo pecado do mundo. Eu não vou mais aceitar sangue animal pelos pecados. Meu Filho amado é o sacrifício final. Para todos os que nele creem, a porta do céu está aberta. Setecentos anos antes, o profeta Isaías escreveu: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Ele foi espancado para que ficássemos intactos. Ele foi chicoteado para que pudéssemos ser sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos. No entanto, o Senhor levou sobre si os pecados de todos nós. Está consumado.
Desde o dia que Adão pecou, a morte reinou como um rei cruel sobre a família humana. Se Jesus tivesse pecado, a morte também teria feito seu corpo começar a decompor, feder e lentamente virar poeira. Mas 1000 anos antes, o profeta Davi havia escrito: Tu não permitirás que o teu santo sofra decomposição. A morte e a sepultura não tinham poder sobre aquele que nunca pecou. No terceiro dia, depois que Jesus foi morto e enterrado, no domingo de manhã, várias mulheres foram ao sepulcro para prestar suas homenagens. De repente, houve um grande terremoto e um anjo desceu do céu. Afastou a pedra e sentou-se nela. Os soldados desmaiaram, mas o anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Enquanto isso, os soldados chegaram à cidade e contaram aos sacerdotes o que havia acontecido. Então os líderes os subornaram com uma enorme soma de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem dizer que os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o seu corpo. Mas suas mentiras não podiam esconder a verdade. O túmulo estava vazio. Por sua morte, Jesus pagou a dívida do nosso pecado. Com seu enterro, Jesus desceu ao vale da morte e destruição. Com sua ressurreição, Jesus venceu a morte e agora diz: Não tenham medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Para todos os que acreditam nesta boa nova, a morte é apenas a porta que se abre para a presença do Rei que diz: Porque eu vivo, vocês também viverão. Nos 40 dias seguintes, o Senhor apareceria para seus seguidores, falaria com eles e então desapareceria. O corpo ressurreto de Jesus poderia atravessar paredes e viajar na velocidade do pensamento. Embora seja o primeiro a ter tal corpo, ele não será o último. Assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 40 dias depois da ressurreição, Jesus reuniu seus discípulos no Monte das Oliveiras, fora de Jerusalém. Os discípulos queriam saber quando ele retornaria. Jesus respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Galileus, eles disseram, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus,
voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém. Enquanto isso, no céu, era a hora do rei ser coroado de glória e honra. Imagine o esplendor, as cores, a música, a animação. 100 milhões de anjos conversando entre si. O rei está voltando para casa, mas sua aparência estará diferente. Aquele que criou o homem à imagem de Deus terá para sempre a imagem de homem. Um silêncio se instala sobre a cidade celestial. De repente, o silêncio é quebrado com um majestoso coro de trombetas, seguido por uma sonora proclamação: abram-se portais, abram-se portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, invencível em batalha. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Os portões se abrem amplamente e, ao estrondoso aplauso do céu, entra o campeão, o Cordeiro, o Filho do Homem marcado pela batalha, Jesus. Pelo meio da multidão de adoradores, ele caminha até o trono de seu Pai. Virando-se, ele olha para a corrida de resgate de Adão e se senta. Missão cumprida. Depois, os cidadãos celestes cantam um novo cântico para o seu amado Rei. Tu és digno, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então os anjos cercam o trono, louvam a Deus e dizem: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber honra, glória e louvor. Na terra hoje, a maioria dos descendentes de Adão ainda estão cativos no reino do pecado e da morte de Satanás. Mas a liberdade está disponível. Por sua morte, sepultamento e ressurreição, o Senhor Jesus venceu a batalha decisiva. Para todos os que confiam nele, ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Você gostaria de viver para sempre com o Criador e Mestre das Galáxias? Você pode. Ele se revelou a si mesmo. Ele quer que você o conheça. Ele quer que sua família e comunidade o conheçam também. Ele convida você a entender o seu plano
experimentar o seu amor, contemplar a sua majestade, submeter-se ao seu governo e viver para a sua glória. Mas ele não forçará você a ser seu súdito. Afinal, ele não é apenas um rei. Ele é o rei da glória. Esta é a sua história.